Estamos de volta com o nosso programa Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, sobre o patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando algumas informações, nosso telemarketing é 3017-9800, 3017-9800 e o e-mail clubedearte@clubedearte.org.br. E se você quiser entrar em contato conosco, fazer suas perguntas, o que você não entendeu, o nosso e-mail é cronicasdefamilia@gmail.com. Então, Falcone, voltando aqui ao nosso tema, alimentação e espiritualidade, tem sido interessante, a gente nem viu o tempo passar, né? O Toninho tá avisando várias vezes. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante. Em geral, as perguntas estão sendo respondidas, assim, ó. Mas essa foi muito interessante, porque ela é também sobre o livro Alimentos Depurativos, né? Fala sobre intoxicação, certos alimentos que limpam o organismo. Então ela está comentando uma coisa interessante. Se os alimentos interferem na emoção, se interferem nos sentimentos, na maneira de você ser, e se existe desintoxicação que se relacione também ao temperamento, a uma coisa desse tipo. E ela faz o comentário, ela liga essa informação ao fato de determinados alimentos, ao serem consumidos após determinada hora, causarem pesadelos. Então, determinados excessos alimentares e alguns alimentos que acalmam, tranquilizam, porque fala a respeito de você ter uma determinada dieta e essa dieta alterar o seu temperamento. Isso é verdade? Isso é uma influência espiritual? É uma influência puramente orgânica? Isso é uma causa biológica. Nós temos que ter muito cuidado para evitarmos as generalizações. Gaúcho, tudo machista. Baiano, preguiçoso. Mineiro, só fica em cima do muro. Isso são generalizações. Então dizer que o alimento tal provoca pesadelo, eu estaria generalizando. Há pessoas que são mais sensíveis. Tem pessoas que não podem comer abacate. Dá uma modificação no metabolismo assustadora. Outros não podem comer outros alimentos. Vamos tomar, por exemplo, a cafeína. Há pessoas que dizem o seguinte: se eu tomar café depois das 18 horas eu não durmo. Já outros dizem: eu chego em casa, eu tenho que tomar um cafezinho para dormir. Eu te pergunto, a cafeína atrapalha ou ajuda o sono? A cafeína, quimicamente falando, ela é excitante, ela desperta a pessoa. Agora, alguns organismos, a cafeína acalma. Entendeu? Então não existe esse alimento ou aquele alimento, ele pode causar pesadelo. Quando a gente fala que o maracujá, que o chá da folha do maracujá ajuda no sono, é pelos princípios ativos que estão no fruto e na folha. Aí pode se provar quimicamente. Não é isso? A pessoa que seja sensível à ação daquilo vai ter um efeito relaxante, tranquilizante. Há outros que comem maracujá, que tomam o chá da folha do maracujá e não tem nenhum tipo de ação específica. Por isso eu digo, é necessário autoconhecimento, Anete. Quem sou eu? Que alimento me faz bem? Qual o tipo de combinação que eu devo fazer? Qual o tipo de combinação que eu não devo fazer? Que há necessidade de uma quantidade de salada crua, que há necessidade de legumes cozidos, que há necessidade de raízes, grãos e etc. Isso sem dúvida alguma. Agora, cada um vai fazer o equilíbrio de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu paladar, de acordo com as suas tendências. Por isso, no livro Coma e Seja Feliz, nós apresentamos 165 alimentos e para que serve cada um, e os nutrientes que tem cada um, sem radicalismo. Dá para entender? São mais de 30 por cada estação do ano. Esse autoconhecimento é muito importante. Se essa ouvinte observou que o alimento X lhe causa pesadelos e ela gosta deste alimento, procure comer no almoço e em menor quantidade. Não é isso? Agora, a generalização é que dá a distorção. Bom, com relação à alteração do humor, há um trabalho muito interessante. Nós temos 4 neurotransmissores principais que determinam o nosso processo emocional. Enquanto os estímulos cerebrais conduzem informação e dados, são os neurotransmissores que dão aquela variação com relação a isso é bom, isso é ruim. Então eles estão muito presentes durante o sono, no momento em que a gente acomoda as memórias. Porque é durante o sono que a criança cresce,
é durante o sono que os músculos se estabilizam para aqueles que fazem malhação, e é durante o sono que o aprendizado realmente se estabiliza. Nós aprendemos, colocamos durante o dia as coisas na memória temporária, mas é durante o sono que a gente firma os conhecimentos, as informações. Se você, 11 horas da noite, fizer uma alimentação muito extensa, com comidas de difícil digestão, vai dar problema. Você vai ter na circulação sanguínea, você absorve isso a nível intestinal, joga na circulação sanguínea uma grande quantidade de substâncias, porque não é só açúcar, gordura e proteína a coisa básica. Entram também metais, entram também outras substâncias que se filtram durante esse processo e elas começam a circular. A noradrenalina, que é um desses neurotransmissores, ela é neutralizada no fígado e no rim. Sim. Se você tem um excesso muito grande de substâncias circulantes que têm que ser eliminadas, você dificulta a degradação da adrenalina, dificulta a GABA-globulina, que também é um neurotransmissor importante, que passa para o corpo uma série de informações neurológicas. Se você tem um acúmulo muito grande dessas substâncias circulando, você vai intensificar nas sinapses nervosas a presença de alguns desses neurotransmissores. E eles podem causar algum desequilíbrio na transferência dessas informações. Não é necessariamente pesadelo. Você terá um sono agitado, você terá uma descompensação motora e que pode ser agitação psicomotora, que chama. Esse é um estudo que já foi realizado e não é um determinado alimento, são excessos alimentares. Quantidade afeta a qualidade. Você come um lauto jantar com um licor, com vinho, com álcool junto, tudo isso somado, ele vai alterar a permeabilidade da membrana celular, ele vai alterar esses neurotransmissores presentes e você pode ter uma descompensação psicomotora. E o despertar no outro dia, mesmo que durma a noite inteira, vai ser um despertar de cansaço, de mal-estar. Não é isso? Então, nós não somos uma coisa só, assim, o alimento causa isso, não. É uma soma, é o que chama holístico. É uma visão integral do ser humano, corpo, mente e espírito. Né? Então, analisando as partes e essas partes influenciando no todo. Então, nós somos um grupo, né? Então, Joana de Ângeles fala sobre o homem integral. Há hoje em dia um estudo significativo a respeito de integrar as várias vertentes. Antigamente era neurologia, psiquiatria e psicologia. Está acabando. Está acabando. Hoje em dia, hoje neuropsiquiatria, neurociência. Você fala assim sobre a neuropedagogia. Nós estamos unindo as informações a respeito do funcionamento orgânico e das práticas educacionais, das práticas emocionais, das práticas terapêuticas e inclusive do ensino também. Então existem formas melhores de ensinar, formas melhores de você desenvolver seus relacionamentos. Então há uma integração em todas essas ciências. Então nós falamos sobre alimentação e espiritualidade hoje. Você gostaria de fazer mais uma colocação, Dona Ana Guimarães, para a gente dar para o Falcone? Já temos ainda um tempinho, Falcone. As frutas na alimentação. Por exemplo, pessoas que substituem a comida normal por frutas, mas comem várias frutas diferentes. Isso daí também é... Nós orientamos aos pacientes a usarem salada arco-íris. O que é uma salada arco-íris? Uma salada o mais colorido possível. As cores dos alimentos é sinal que eles absorveram do solo nutrientes específicos. Assim, alimentos vermelhos têm uma carga de nutrientes diferente de alimentos amarelos. Manga, mamão e cenoura têm beta-caroteno, que é uma provitamina A. Não é isso? Os alimentos vermelhos, as frutas vermelhas, que hoje estão muito em evidência nos Estados Unidos, porque ajudam a controlar a obesidade e a manter o metabolismo, a melhorar o funcionamento da tireoide, por exemplo. Porque carregam nos seus pigmentos, carregam nessa cor incorporada a ela, nutrientes que facilitam todo esse processo de equilíbrio celular, de desintoxicação celular. As frutas são importantes na nossa alimentação, mas colocar como coluna central as frutas, a pessoa vai ficar muito numa polaridade yin, segundo a medicina chinesa, e nós precisamos do equilíbrio yang, que vem dos cereais, que vem da carne, que vem de nutrientes mais
carregados de forças, de junção de elementos necessários para a vida biológica. Por isso, ficar só num grupo de alimentos é necessário ter um conhecimento muito grande. A soja, por exemplo, é um alimento, mas é um alimento que precisa ser utilizado com atenção. Soja tem efeitos colaterais, dependendo da quantidade, da combinação. Então, hoje estamos fazendo uma viagem muito grande no Brasil para a soja, mas tem que ter cuidado. Não é por ela ser transgênica ou deixar de ser transgênica, não. Soja precisa de ser, principalmente para o menino. O menino em crescimento tem que ter cuidado com a soja com ele. É uma vez por semana e olhe lá. Dessa forma, fruta só, ou só cereais, ou só legumes, ou só isto, ou só aquilo. Quando você parte para um radicalismo, você começa a perder os benefícios dessa salada arco-íris, dessa salada, dessa diversidade. O próprio Hermínio Miranda tem um livro que chama Diversidade dos Carismas, onde ele fala, nós precisamos, o médium deve de ter o foco numa área mediúnica, mas se ele tem perceptividade em outros níveis, completa aquela especificação dele. O escritor escreve mais sobre o assunto X, mas se ele não tiver um conhecimento geral bom, fica pobre o conteúdo quando ele escreve na sua especialização. O médico pode ser cardiologista, pode ser neuro, pode ser pediatra, mas quanto mais ele conhecer o todo, na doutrina espírita você pode gostar mais de reencarnação, mais de caridade, mais de assistência social, mas é necessário que você tenha um domínio pleno da doutrina para que a sua alimentação espiritual, para que o seu trabalho possa produzir resultados. O corpo precisa de diversidade, a mente precisa de diversidade, o espírito precisa de diversidade. E o homem precisa de equilíbrio, né? Nisso tudo. Isso é. É para isso que nós estamos encarnados. Nós já estamos no final do nosso programa, então a gente nem viu o tempo passar, né? Então, Falcone, fala de novo o seu site para conseguir os livros. O nosso site estão todos os sites e blogs ancorados no endereço www.falcone.com.br. Repetindo, www.falconecoiditalia.com.br. Aí você vai ter o site do orienteocidente.net, que é o consultório. Vai ter o WordPress Oriente Ocidente, que é o blog do consultório. Vai ter o falconeespiritismo.com, que é o site da área espírita. E vai ter agora o perdadepesoasamadas.com, que é o nosso terceiro livro, que nós vamos falar em programa futuro. Então nós agradecemos sua presença, vamos lembrar o telemarketing 3017-9800, o site onde o programa estará durante toda a semana, www.clubedearte.org.br. E se você quiser entrar em contato conosco, cronicasdefamilia@gmail.com. Foi uma grande alegria estar com vocês. Falcone, despeça dos nossos ouvintes. Agradecemos a presença, a companhia de todos vocês, desejando que a alimentação da sua família, para o corpo, para a mente e para o espírito, seja o mais equilibrada possível. Que Jesus nos abençoe a todos e nos faça curiosos e fortes no alimentar-nos cada dia de nossas vidas. Sempre. Que Deus abençoe o seu lar, o nosso carinho. Até a próxima semana. E ao seu Guimarães também, a nossa saudade. Muita paz.